Sim, pessoal, não é bait, não é mentira. Teremos a mecânica de criação de ilhas que temos no Jurassic Park Operation Genesis, aquele mesmo. O que eu pensei que nunca iria acontecer nesse jogo, aconteceu. E outra, ainda saíram mais informações também sobre novos dinossauros. Vamos dar uma olhada em tudo isso agora. Começando com a melhor mecânica adicionada nesse jogo, na minha opinião, até agora, que é a geração de ilhas. Claro que vai ser bem limitada no começo, porém já é alguma coisa. Basicamente, essas opções são as mesmas do Jurassic Park Operation Genesis, que poderão e serão atualizadas no futuro, pode ter certeza. Esse daí é só o começo. Ali na primeira opção, temos a forma da ilha, onde vai determinar literalmente qual vai ser o formato dela. Basicamente, quanto maior é essa opção, mais meio que quebrada, desmontada a ilha vai ser, que é ao contrário do Jurassic Park Operation Genesis, que quanto lá você maior aumentava, ela ficava mais quadrada, né? Logo embaixo temos as árvores, onde obviamente vamos definir a quantidade de árvores que teremos no mapa, deixando assim se a ilha vai ser muito densa ou não. Em seguida temos a água, que são os lagos da ilha. Essa água é diferente da água do mar, então provavelmente deve ser o limite aí para os dinossauros não irem para o mar. Por último, temos as montanhas, onde criamos e moldamos as montanhas no mapa. Caso você não goste da ilha, é só clicar no botão da próxima ilha, que ela vai vir em um formato diferente, com opções diferentes, e aí você vai moldando também, assim como era no Jurassic Park Operation G. Por último, temos essa numeração embaixo, nomeada de código de DNA da ilha, que é basicamente a identificação dela, onde poderemos usar essa numeração para compartilhar com outras pessoas. Essa opção vai deixar muito mais fácil para compartilhar com vocês os meus mapas, né? As minhas reservas, dependendo aí, os meus parques também, e os parques de vocês, então vocês vão poder compartilhar com todo mundo, vai ser muito melhor. Novamente, eu acho que essa mecânica vai ser melhorada com o tempo, então vamos ter paciência e agradecer que temos isso agora. Falando agora sobre as novas espécies, eles foram descobertos por meio da pasta dos arquivos originais do Jurassic World Evolution 3, onde lá dá pra ver, né, todas as espécies que tem no jogo. Então lá conseguimos ver o Herrerasauro, Oviraptor, Suchomimus, Teresinossauro, Albertossauro, Deinonychus e o Kaiowajara. Então basicamente eles aumentaram o número de espécies totais do jogo base desde o primeiro anúncio sobre o número total de dinossauros do jogo, o que é muito bom e me deixou muito feliz. Então, dependendo até o lançamento, poderemos ter um número um pouquinho maior do que o esperado de dinossauro. Teremos até mais um réptil brasileiro, que é o Kaiowajara. Desses aí, o único que eu não gostei muito foi o Deinonychus, simplesmente porque ele é muito feio, cara. Ele parece um alienígena e é muito diferente do Deinonychus que a gente teve, né, na vida real. Se eles refizessem o modelo um pouquinho melhor, né, com esses olhos aí, tirasse esses olhos esbugalhados, eu iria gostar. Já o Herrerasauro, Oviraptor, Suchomimus, Teresinossauro e Albertossauro são dinossauros que eu particularmente estava torcendo muito para estarem no jogo, principalmente o Oviraptor. É um dinossauro muito maneiro, que eu acho ele interessante desde aquele filme da Disney, né, o dinossauro. Falando agora melhor sobre o Kaiowajara, né, que é o novo dinossauro, novo réptil, né, na verdade, aqui no jogo. Ele é um pterossauro brasileiro descoberto no sul do Brasil, no estado do Paraná, e é descrito em 2014. Ele viveu durante o Cretáceo Superior há cerca de 80 milhões de anos, em uma região desértica que possuía um oásis e lagoas temporárias, um ambiente perfeito para colônias aéreas de pterossauros. Ele pertencia à família dos Tapejarídeos, um grupo conhecido por suas cristas cranianas enormes e coloridas. Usava provavelmente para exibição visual, reconhecimento entre indivíduos e talvez rituais de acasalamento. O Kaiowajara é especialmente interessante porque ele foi descoberto em grande quantidade, mais de 40 indivíduos de diferentes idades, o que indica um comportamento altamente social e gregário, algo raro entre os pterossauros. Suas asas alcançavam de 2 a 2,5 metros de envergadura, e ele possuía bico sem dente, alimentando-se provavelmente de frutas, pequenos vertebrados e carnívoros. Ele é um réptil idêntico ao Tapejara praticamente, o que deve ter sido o motivo para o adicionarem, mas eu acho que seria mais interessante se tivesse o Irritator ou o Oxalaia, já que são piscívoros também, assim como Suchomimus, Bara e Spino. E também não tem muito, né, piscívoros aqui nesse jogo, né, só com esses três, então seria legal se tivesse esses outros aí também. De qualquer forma, gostei muito da adição desses dinossauros e da mecânica de criação de ilhas. Quero muito saber a opinião de vocês sobre isso.
Comenta aí embaixo. Quer saber mais sobre as espécies adicionadas recentemente? Clica aqui no vídeo que tá aparecendo agora e não fique perdido na hora de lançar o jogo. Muito obrigado por assistir, deixe seu like e se inscreva para não perder mais nada. Até um outro vídeo. Falou!